Em Atos, capítulo de número 1 e o versículo de número 4. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Amém. Desde já gostaria de pedir perdão para a igreja, amém, pelo meu atraso. Para os irmãos que não me conhecem, não sabem, eu moro em Goianazes, na zona leste de São Paulo. E com tempo de chuva a gente normalmente pega um pouco mais, de trânsito do que o habitual. E confesso para a igreja que ontem e hoje, para nós estarmos aqui na casa do Senhor, foi com muita dificuldade. Praticamente nós enfrentamos o inferno para estar aqui. Mas o Senhor conhece todas as coisas, amém? Louvado é o nome do Senhor Jesus. E para a honra e glória do Senhor, aqui estamos nós. Louvado é o nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Atos capítulo 1, versículo 4. Confesso para a igreja que eu estava na dúvida da palavra que eu ia pregar hoje. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Hoje é o penúltimo dia da campanha. Estávamos em uma campanha de 12 dias de clamor para 12 meses de bênção. E hoje é o dia 11º dessa campanha, amém? Correspondendo ao mês de novembro. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E foi de muita responsabilidade. Eu sei que no próximo domingo a palavra provavelmente vai ser diferente. E vai ser sobre a Santa Ceia. Louvado é o nome do Senhor Jesus. E durante esse período todo, nós já ouvimos muitas palavras sobre clamor, sobre a oração. Amém? Então hoje o Senhor quer falar com você de uma forma diferente nesta noite. Amém? O versículo número 4 fala: E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: De mim ouviste. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Amém? Louvado é o nome do Senhor Jesus. A igreja pode se assentar. Louvado é o nome do Senhor Jesus, como eu estava falando, hoje, estava orando, pedindo para o Senhor uma direção de uma palavra. A minha vontade era pregar sobre o cego de Bartimeu, que ele clamava em alta voz. Quanto mais a multidão oprimia, mais ele clamava, que era bem típico da campanha que nós estamos hoje, que fala sobre o clamor. Louvado é o nome do Senhor Jesus, amém? Mas após meditar em várias mensagens que houve durante todo esse período, que falava sobre oração, que falava sobre persistência, que falava sobre clamor, sobre você continuar, perseverar, entrar na oração, amém? Foi explanado aqui como você orar, para quem ainda tinha dúvida, como você orar, como você clamar ao Senhor. Louvado é o nome do Senhor Jesus, amém? E durante todos esses domingos, esses 11 domingos, o Senhor ele vem nos ensinando como a gente se portar diante dele, para a gente receber as bênçãos do Senhor. Louvado é o nome do Senhor Jesus, amém? Se você quer bênção na sua vida, você tem que clamar. E foi isso que foi ensinado durante todos esses domingos. Louvado é o nome do Senhor Jesus, amém? De boca fechada a gente não recebe nada, mas a gente clamando ao Senhor, a bênção do Senhor ela vem sobre as nossas vidas. Glória a Deus. E neste domingo, amém, o que o Senhor tem para falar conosco é algo diferente. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Nós clamamos durante vários domingos, nós aprendemos sobre a oração, mas diante de tanta oração, louvado é o nome do Senhor Jesus, tem que haver poder. Louvado é o nome do Senhor Jesus, amém? Diante da oração tem que vir a confirmação e a descida do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Esse é o trecho que eu venho trazer para a igreja nesta noite, amém? Lá no capítulo que nós lemos, lá no capítulo 1, Jesus estava falando com os discípulos, amém? Determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele quem? Jesus, que de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, amém? Aqui a palavra que nós lemos já retratava sobre a morte de Jesus, que havia acontecido mais ou menos 40 dias antes. Louvado é o nome do Senhor Jesus, amém? Como os irmãos sabem de toda a história, o porquê que nós estamos aqui, porque Jesus Cristo morreu na cruz por nós. Louvado é o nome do Senhor Jesus, amém? E essa palavra ela já relatava sobre a morte do Senhor Jesus, que ele havia falecido, ele foi humilhado, morreu numa morte de cruz, em humilhação, para carregar os pecados de toda a humanidade, para que houvesse salvação. Louvado é o nome do Senhor Jesus, amém? E após 3 dias ele ressuscitou. Houve uma coisa extraordinária, um milagre que nunca aconteceu antes, Uma pessoa, louvado é o nome do Senhor, driblar a morte. Mas aquilo não era
pessoa qualquer, era o próprio Deus, amém? O Senhor Jesus, ele veio à terra em formato, amém, de homem. Como Deus, ele desceu até a terra em formato de homem. Aqui ele passou por cada situação, amém? Sofreu também, mas ele não pecou. E para que se cumprisse a palavra do Senhor, louvado é o nome do Senhor Jesus, com 33 anos ele faleceu, ele foi crucificado, mas 3 dias depois ele ressuscitou para a glória do Senhor. Só que ele ressuscitou, ele não foi direto ao Pai, ele não foi direto para o céu. A Bíblia que relata que durante ele ficou ainda 40 dias com os discípulos, instruindo os discípulos, amém? Após a ressurreição de Cristo, ele ainda permaneceu aqui nessa terra durante 40 dias. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Um pouco mais, no versículo de número 3 que nós lemos aqui, relata, aparecendo-lhe durante 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Amém? O Senhor, ele foi tratando ainda com os discípulos, louvado é o nome do Senhor Jesus. O Senhor, ele ia para o céu, amém? Mas ele já estava preparando os discípulos do Senhor, que seriam como nós hoje, louvado é o nome de Jesus, responsáveis para continuar a pregar a palavra do Senhor, para que a palavra não viesse morrer, não viesse a ser perdida durante anos, mas para que ela continuasse e prevalecesse, amém? Para que a morte do Senhor Jesus Cristo não tivesse sido em vão. Louvado é o nome de Deus. Então assim o Senhor foi preparando os discípulos. E aqui ele vem falando, louvado é o nome do Senhor Jesus, porque João Batista, ele batizou com água, louvado é o nome do Senhor, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Ficai em Jerusalém. Ali, louvado é o nome do Senhor Jesus, tem uma ordenança, que o Senhor, ele pede para os discípulos: fiquem ali reunidos todos vocês, em união, em oração, em Jerusalém. Não se afaste de Jerusalém, aguarde em Jerusalém. Porque tem uma promessa ainda sobre vocês. Eu vou para o meu Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. E eu enviarei o Espírito Santo. Louvado é o nome do Senhor Jesus. E a palavra, ela vem falando, louvado é o nome do Senhor Jesus, lá no versículo de número 12. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Então, voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade, tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Ali os 11 discípulos de Jesus estavam reunidos juntamente com o povo de Deus. Amém? Conforme a palavra do Senhor, eles obedeceram. O Senhor Jesus, ele, após 40 dias, ele subiu para o céu. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Ali eles ficaram vendo o Senhor subir. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Mas os anjos do Senhor veio até eles e falou: não entristeçais, porque este mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, um dia também ele irá descer para buscar e resgatar o povo dele. Louvado é o nome do Senhor Jesus, amém? Um pouquinho antes do versículo que eu li agora, do 12, vai falar sobre isso, sobre os discípulos olhando para o Senhor subir e o anjo falando com eles. Louvado é o nome do Senhor Jesus. E aqui no versículo de número 12, todos os discípulos, os 11 discípulos, porque Judas, que traiu o Senhor Jesus, havia falecido, devido à traição, ele mesmo sentiu um pesar no coração, remorso, e ele se enforcou e morreu. Então, só de 12 discípulos que o Senhor Jesus havia escolhido, só tinham ficado 11. Louvado é o nome do Senhor Jesus, amém? E aqui os 11 estavam, Aqui cita exatamente o nome de cada um, para nós vermos que eles estavam todos reunidos, A palavra do Senhor, mais uma vez trazendo aqui, Lucas, quando ele escreveu o livro de Atos, ele vinha aqui exatamente falar, discriminar nome por nome, para que não houvesse dúvida da união, da comunhão entre o povo do Senhor, entre os discípulos naquele tempo, para que eles recebiam o Espírito de Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus. No versículo de número 14: todos estes perseveraram unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Este é o tópico da palavra que eu queria falar para os irmãos, amém, que cai sobre a campanha. Louvado é o nome do Senhor Jesus, amém. Eles permaneceram em oração. Louvado ao nome do Senhor Jesus, amém. O Senhor pediu para que eles ficassem em Jerusalém, ficassem unidos, reunidos em oração, juntamente com os outros servos, em união e sem discriminação, homem, mulher, criança,
Todos aqueles que serviam o Senhor, que seguiam ao Senhor, amém, estavam convidados para permanecer ali unidos, louvado é o nome do Senhor Jesus, em Jerusalém. Como aqui vai descrevendo a palavra do Senhor, até a família do Senhor Jesus estava ali juntamente com os discípulos, louvado é o nome do Senhor Jesus, amém. E ali todos eles unidos em oração, e ficaram ali por mais 10 dias, louvado é o nome do Senhor Jesus, amém. 10 dias ali em oração, buscando a face do Senhor, louvado é o nome do Senhor Jesus. E lá no capítulo 2, louvado é o nome do Senhor Jesus, a gente vai ver o cumprimento da palavra do Senhor, louvado é o nome do Senhor Jesus, amém. No capítulo de número 2, no versículo de número 1, louvado é o nome do Senhor Jesus, vai falar: cumprindo-se o dia de Pentecostes. A minha Bíblia fala: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Aonde que era o lugar? Em Jerusalém. Na mesma forma que o Senhor havia pedido para que eles ficassem. Louvado é o nome do Senhor Jesus, amém? Estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo. E pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Louvado é o nome do Senhor Jesus, amém? A primeira coisa que aconteceu aqui, houve uma promessa. Louvado é o nome do Senhor Jesus. O Senhor, preocupado com eles, amém? Eu estou indo para o céu, mas eu não vou deixar vocês órfãos, e eu enviarei o meu Espírito. Louvado é o nome do Senhor Jesus, amém? E este Espírito estará convosco todos os dias, até a minha vinda. Louvado é o nome do Senhor Jesus, amém? Então, existe um Deus aqui na terra, juntamente com a igreja. Se não fosse pelo Espírito Santo de Deus, o que seria de nós, igreja, né? Louvado é o nome do Senhor Jesus. Mas a palavra aqui em Atos 2, cumprindo-se um dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes, para os irmãos que não sabem, era uma festa, né, que acontecia, uma festa religiosa do povo judeu, naquela época, né, que eles eram muito festeiros, né, o povo hebreu, louvado é o nome do Senhor Jesus. E uma das festas, que chamava de Pentecostes, outros falam que é festa da colheita, outros falam que é festa das primícias, amém? Era o dia, era a festa que o povo peregrinava, aqueles que moravam muito longe de Jerusalém e iam até Jerusalém, se concentravam em Jerusalém para oferecer ao Senhor as primícias das frutas, verduras dos trigos, né? Daquilo que eles plantaram, amém? A primeira coisa que eles plantavam, né? Quando eles colhiam, aquilo eles vinham trazer para o Senhor em Jerusalém. Então todo o povo de Israel, né, vinham e peregrinavam, iam em viagem para este lugar. Louvado é o nome do Senhor Jesus. E ali, como a palavra já vem falando, amém, era um dia de festa. Estavam vários judeus, várias pessoas ali reunidas, de várias tribos, que falavam até outros idiomas, outras línguas, né? De várias tribos de Israel estavam ali reunidos. Louvado é o nome do Senhor. Não só os israelitas, mas romanos e tantos outros, porque era um ponto comercial. Louvado é o nome do Senhor Jesus, amém? E cumprindo-se o dia de Pentecostes, ou seja, exatamente 50 dias, louvado é o nome do Senhor Jesus. Depois, louvado é o nome de Jesus, da crucificação do Senhor, né? Exatamente 50 dias depois que o Senhor faleceu, que o Senhor morreu pela humanidade. Louvado é o nome de Jesus, cumpriu-se essa palavra. Louvado é o nome do Senhor Jesus, amém? E foram vistas por ele, de repente, voltando aqui um pouquinho mais atrás, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Louvado é o nome de Jesus, ou seja, a união, igreja. A comunhão é importante. Louvado é o nome do Senhor Jesus. A união, todos no mesmo compromisso, na mesma fé. Louvado é o nome do mesmo Espírito, amém? Buscando ao Senhor, obedecendo ao Senhor, aquilo que o Senhor Jesus estava falando. Fica em Jerusalém, persevera lá em oração, em comunhão. Louvado é o nome do Senhor Jesus, amém? E ali desceu o Espírito Santo de Deus sobre a igreja. Louvado é o nome do Senhor Jesus. E no versículo de número 2 fala: de repente, ninguém esperava por aquilo, né? Eles não sabiam
a promessa do Senhor ia demorar, ia ser rápido. O Senhor Jesus já havia 10 dias que havia partido. Eles estavam sozinhos ali em oração. Eles não sabiam o que estava acontecendo. Mas de repente, onde eles estavam, naquele cenáculo, que eles estavam ali em oração reunidos, veio um vento tão forte, né? Louvado é o nome de Jesus, um vento com um barulho estrondoso. Louvado é o nome do Senhor Jesus, né? Um som, né? A Bíblia vem falar que veio do céu um som como de um vento impetuoso, ou seja, um barulho muito forte, como se fosse um vento muito forte. E preencheu aquele lugar. Louvado é o nome de Jesus, onde todos começaram a ouvir aquela coisa sobrenatural que estava pairando, que estava acontecendo sobre a igreja que estava em oração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluias. Amém? Louvado é o nome desse vento. Aqui da forma que o vento chegou, ali a gente já pode ver que é o poder de Deus. O poder do Espírito Santo de Deus entrou sobre aquela igreja. Louvado é o nome de Jesus naquele dia. Amém? E veio com um som de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo. E pousou sobre cada um deles línguas como que de fogo. Eles começaram a ver línguas como que de fogo. Louvado é o nome do Senhor Jesus sobre a cabeça de cada um. Louvado é o nome de Jesus. Naquele momento eles receberam o dom do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, línguas estranhas, línguas diferentes, línguas de outros países que eles não sabiam. Ali tinha algumas pessoas que eram leigos, que não tinham conhecimento também, que não sabiam nem falar direito o próprio idioma, e estavam ali falando sobre um outro idioma. Se fosse no dia de hoje, é como se nós estivéssemos aqui todos reunidos, e de repente cada um começou a falar. O Rogério começou a falar em japonês, o Ismael começou a falar em francês, o pastor Márcio começou a falar em inglês, a pastora Alice começou a falar em chinês, amém? Cada um aqui começou a falar em uma língua diferente. Louvado é o nome de Jesus, amém? E essas línguas começaram a anunciar as maravilhas de Deus, começaram a pregar para as outras pessoas que estavam ali em Jerusalém, que estavam chegando, amém? Estavam pregando sobre Jesus Cristo, estavam pregando sobre o reino de Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus, amém? O Espírito Santo de Deus, amém, chegou sobre a igreja, amém? Aquilo que o Senhor Jesus havia prometido, a promessa do Senhor estava se cumprindo naquele dia, amém? E todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Louvado é o nome do Senhor Jesus, glória a Deus, amém? Lá no livro de Joel, louvado é o nome do Senhor Jesus, no capítulo de número 2, eu não vou ler lá, porque aqui no próprio texto, amém? O apóstolo Pedro se levanta aqui e começa a pregar. Alguns das pessoas que estavam ali em Jerusalém achavam que eles estavam bêbados, né, embriagados, porque não entenderam como que aqueles homens estavam falando a nossa língua. O que aconteceu com esse povo? Ficou doido? Né? Alguns ficaram assim, aterrorizados, mas o Deus levantou, né? O Espírito Santo de Deus levantou o apóstolo Pedro ali no meio da multidão e começou a falar e a explicar para eles o que tinha acontecido sobre a igreja, amém? Ela estava recebendo um dom, ela estava recebendo uma dádiva, ela estava recebendo o próprio Deus como morada aqui na terra. Louvado ao nome do Senhor Jesus, amém? O Deus Filho havia sido morto, crucificado e foi embora para junto do Pai, mas o Deus Espírito Santo, o Consolador da igreja, do povo que busca, ele chegou para consolar, amém? Para encher cada um com o Espírito, amém? Com poder, com fogo. Louvado é o nome do Senhor Jesus. E ali o apóstolo Pedro, ele vem falando, amém? Que lá em Joel, no capítulo de número 2, lá em Joel, se não me engano, no versículo de 28 ou 29, ou 22, 23, vem falar, no versículo de número 28 e 29, vem falar: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. E até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Louvado é o nome do Senhor Jesus, amém? Mostrarei prodígios. Louvado é o nome de Jesus, aqui vem falando lá no livro de Joel. E aqui Pedro cita exatamente aquele trecho
a Bíblia, louvado é o nome do Senhor Jesus, aonde estava profetizada há muitos e muitos anos atrás, louvado é o nome de Jesus. Deus levantou o profeta Joel para profetizar exatamente isso que aconteceria naquele dia, e que acontece hoje com a igreja quando busca e o Espírito Santo vem em batismo, louvado é o nome do Senhor Jesus, glória a Deus. Amém? Acontecerá que naquele dia derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Ou seja, não haveria extinção. Antigamente, nesse tempo que Joel profetizou, ainda só quem tinha permissão para entrar na casa do Senhor era o sacerdote, amém? E o único que podia subir até o lugar santo dos santos era o sumo sacerdote. Então era pouquíssimas pessoas que tinham esse privilégio para estar adorando o Senhor e para interceder pelo povo, quando o povo cometia algum tipo de pecado. Naquele tempo, quando o profeta Joel profetizou, ainda tinha esse costume, louvado é o nome de Jesus, mas aqui ele já profetizava pelo Espírito de Deus, amém? Que nos últimos dias ele derramaria o Espírito sobre toda a carne, sem distinção, entre servo, entre rei, entre feio, entre bonito, entre rico, entre pobre, entre toda a carne, sem extinção, amém? Entre todas as pessoas, louvado é o nome da face da terra, que receber o Senhor, louvado é o nome do Senhor Jesus, amém? Poderá receber o Espírito Santo de Deus, sem extinção, amém? Louvado é o nome do Senhor Jesus. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Naquele tempo era levantado alguns homens santos do Senhor que santificava, né? Como profetas do Senhor para ir lá levar a palavra, como a gente conhece a palavra do profeta Samuel, né? Que acredito que durante essa campanha foi pregada, né? Sobre a Ana, que era mãe de Samuel, que ela orou e pediu, louvado é o nome do filho, e Deus concedeu Samuel, que se tornou um grande profeta do Senhor. E não só como Joel, também outro profeta, Daniel, e tantos profetas que foram levantados aqui no Velho Testamento, louvado é o nome do Senhor Jesus, amém? Aqui vem falando que os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, ou seja, aquilo foi estendido a todo mundo, a qualquer pessoa que buscar, amém, a presença do Senhor, o Senhor ele concede, louvado é o nome do Senhor Jesus, não tem extinção, amém? Não é só para os homens agora, os sacerdotes, os levitas, é de privilégio, não, é para mim, é para você, é para cada um de nós, amém? Buscar a presença do Senhor e receber o Espírito Santo, amém? Profetizar e receber dons do Senhor. Os vossos jovens terão visões, louvado é o nome do Senhor Jesus, e os velhos sonharão sonhos. Aqui está falando, amém, que tanto mais novo quanto mais velho é útil para a casa do Senhor, amém? O Espírito Santo de Deus, ele usa todos, amém? Aqueles que se colocam à disposição para fazer a obra do Senhor, o Espírito Santo, ele vem usar, amém? Independente se você é velho, independente se você acha, já tem muita experiência, né? O meu trajeto já acabou, não tenho muito mais o que fazer, não, a palavra do Senhor vem falando que os velhos também seriam usados pelo Senhor, da mesma forma que os novos que chegam na casa do Senhor, amém, com tantas ideias, com criatividade, tanta coisa para fazer para o Senhor, você também tem a oportunidade para trabalhar para o Senhor, amém, porque a palavra do Senhor vem falando que sobre os jovens também o Senhor derramaria o Espírito Santo dele, louvado é o nome do Senhor Jesus, amém, então é para todos nós, amém, é abrangente aqui para todos nós, glória a Deus, lá em Lucas, louvado é o nome do Senhor Jesus, versículo 11, gostaria que a Emily, se pudesse colocar isso aí, por favor, no capítulo 11, louvado é o nome do Senhor Jesus, vou ler aqui rapidinho, louvado é o nome do Senhor Jesus, que vai falar, louvado é o nome do Senhor Jesus, Lucas 11, 9, 10 e 13, louvado é o nome do Senhor Jesus, glória a Deus. No versículo de número 9 fala, por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Louvado o nome do Senhor Jesus, amém? E lá no versículo de número 13 fala, ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Louvado é o nome do Senhor Jesus, amém? A palavra do Senhor vem falando aqui para nós, você que é o Espírito Santo de Deus, então você recebe através da oração, pedir e dar-se-vos-á. A palavra do Senhor aqui afirma, amém? Que é aquele que o Pai pede, o Senhor ele dá o Espírito Santo. Aqui no versículo de número
vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que nos pedirem. Então peça nesta noite, amém, o poder do Espírito Santo. Peça nesta noite a virtude do Espírito Santo, amém. Peça ao Senhor os dons do Espírito Santo, louvado é o nome do Senhor Jesus, amém. Peça para o Senhor te instruir como viver como o Espírito Santo, louvado com os frutos do Espírito. Lá em Gálatas 5, 22 e 23, vai escrever sobre os frutos do Espírito, louvado é o nome do Senhor Jesus. Quais são os frutos do Espírito? Ora ao Senhor e peça para que o Senhor venha te encher do Espírito Santo, amém? Que você possa dar frutos, louvado é o nome do Senhor Jesus. E o fruto do Espírito é paz, é longanimidade, é bondade, é fé, louvado é o nome do Senhor Jesus, amém? Ali você vai aprender sobre os frutos do Espírito, aquele que vem para o Senhor. O Espírito transforma, muda o homem mau para um homem bom, louvado é o nome de Jesus. Isso a gente não consegue fazer com as nossas próprias forças, não. É o Espírito Santo de Deus que age e faz, louvado é o nome do Senhor Jesus, sobre cada um de nós, amém? Aqueles que oram e pedem, louvado é o nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo vem sobre as nossas vidas, glória a Deus, amém? Muitos se enganam achando que Deus não está mais na terra. Irmãos, o Espírito Santo é Deus. Os irmãos que participam da escola dominical ou que já fizeram qualquer tipo de curso teológico vai entender sobre a trilogia, né? Sobre Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os três são Deus. Deus é um ser que opera em três pessoas distintas. Ou seja, Deus está no Filho, que é Jesus Cristo. Deus está no Pai, que é o Deus criador dos céus e da terra. E Deus está no Espírito Santo, amém? A palavra do Senhor, ela vem discorrendo sobre o Espírito, sobre a Trindade, que ela sempre acompanha, sempre está junto. Louvado ao Senhor Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui o Pai, Deus Pai, Ele nos amou de tal forma que Ele entregou o seu único Filho, que era Deus, Jesus Cristo, amém? O Filho, louvado é o nome do Senhor Jesus, para morrer por nós numa cruz. Louvado é o Pai que nós pudéssemos ser salvos, resgatados do pecado e viver com Ele. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Mas durante esse percurso que nós iríamos fazer, quando nós viemos para o Senhor, entregamos a nossa vida para o Senhor, amém? É difícil muitas vezes, a caminhada não é fácil, mas você não está sozinho, porque Deus, Espírito Santo, está com você em todos os dias, amém? O Senhor, Ele está com você todos os dias da sua vida, quando você acorda, quando você vai dormir, os livramentos que o Senhor te dá, aquela vozinha que você escuta lá dentro de você, amém? Vai orar. Quando você faz alguma coisa errada e te acusa, isso é o Espírito Santo de Deus falando com você, amém? O Espírito Santo também, louvado é uma pessoa, amém, que ele tem sentimentos. E a palavra do Senhor, ele fala que o Espírito Santo, louvado é o nome do Senhor Jesus, ele intercede por nós, com até mesmo, amém? Com gemidos inexprimíveis, louvado é o nome do Senhor Jesus, amém? Então quando você não tem mais força para orar, quando você está desanimado, quando você está, o Senhor, Ele conhece todas as coisas, louvado é o nome do Senhor Jesus, e o Espírito Santo, Ele intercede, louvado é o nome do Senhor Jesus, glória a Deus, amém? Assim é a palavra do Senhor em Romanos 8, 26, gostaria só de ler esse versículo para a gente encerrar, louvado é o nome do Senhor Jesus. Romanos, capítulo 8, versículos de número 26. Aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, vai confirmar esta palavra que eu falei para vocês agora. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Amém? Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é Ele que intercede pelos santos. Louvado é o nome do Senhor Jesus, amém? Muitas vezes a gente nos questiona, a gente não sabe qual é a vontade de Deus nas nossas vidas, né? A gente não sabe como prosseguir, mas é o Espírito Santo que te direciona, a palavra do Senhor que fala. Louvado é o nome do Senhor Jesus, amém? Ele conhece as nossas fraquezas, Ele sabe muitas vezes os nossos pensamentos, a nossa fraqueza, porque Ele é Deus, Ele sonda, Ele é onisciente, Ele conhece todas as coisas. Louvado é o nome do Senhor, mas Ele não nos julga por isso. A palavra vem falando aqui, amém? Que Ele sabe que a gente não consegue orar como convém,
mas este Espírito, ele intercede por nós de uma tal forma, amém, de uma maneira sobrenatural, de uma sobremaneira, amém, que através de gemidos inexprimíveis diante do Pai. Louvado é o nome do Senhor Jesus, amém? E aquele que sonda os corações, quem é que sonda os corações? O Espírito Santo de Deus que está conosco, amém? Ele sonda os nossos corações e a nossa mente. Louvado é o nome do Senhor Jesus. E ele conhece, ele sabe a vontade de Deus, amém? E é ele que intercede, amém, por nós, para nós fazermos a vontade do Senhor, amém? E ele vai colocando aquela vontade nos nossos corações. Louvado é o nome do Senhor Jesus, amém? E você começa a seguir e fazer a vontade do seu Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus, amém? Então receba nesta noite o Espírito Santo de Deus, amém? Glória a Deus. Gostaria que os irmãos ficassem em pé. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Essa é a palavra que o Senhor me deu nesta